Fala pessoal, beleza? Soluções para o novo mundo. Hoje voltamos com parte da nossa série Fisiognomonia, a arte de interpretar a personalidade através da face. E hoje vamos falar sobre a boca, sobre os lábios, sobre essa parte do nosso corpo que é tão importante para a gente entender como alguém se comporta, como sente, como reage a determinadas situações. Na leitura da linguagem corporal, a boca ela é muito importante para fazer uma análise, porque ela é a parte que mais nos entrega sobre as nossas partes instintivas, como medo, raiva, desejo sexual e outras partes mais. Então, se nos atentarmos hoje, vamos entender com facilidade como fazer uma análise simples e mais assertiva em relação ao comportamento de quem está diante de nós. Bom, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não entendeu nada do que está acontecendo, nós estamos falando sobre a fisiognomonia, a arte de interpretar as características e as personalidades das pessoas através do físico, através das suas características físicas, através do corpo, através do rosto e especificamente estamos falando só sobre a face. É claro que eu estou expondo aqui o mínimo do mínimo do mínimo, a parte mais ínfima dos estudos da fisiognomonia, que ela é muito extensa, é muito grande. É claro que nem caberia em tantos vídeos sobre tudo que a fisiognomonia tem a nos ensinar. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre os lábios mais carnudos e maiores. Boca grande com os lábios mais carnudos tende a ser pessoas mais instintivas, pessoas mais amáveis, pessoas que se apaixonam muito rápido, pessoas que se entregam sexualmente falando, pessoas mais sensuais, né? Pessoas mais verdadeiras e também pessoas que têm a maior concentração de medos em relação aos seus próprios instintos, ou seja, no comportamento, na hora de se comunicar, na hora de falar alguma coisa, né? São pessoas que se emocionam com facilidade, são pessoas que você ganha pelas características mais amáveis, mais agradáveis, são pessoas um pouco mais doces e geralmente são pessoas que tendem a se afastar mais das pessoas por causa das emoções que sentem, né? E então quando você vê uma pessoa com os lábios grandes, né, nas duas partes, tanto na parte inferior como na parte superior, você vai encontrar ali uma pessoa mais coração. Para ambas as coisas, não pense que vai ser uma pessoa que será facilmente enganada, ou não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que agem mais pelos seus instintos emocionais. Então você consegue lidar com uma pessoa assim, sabendo que ela é extremamente elegante, extremamente sensual, extremamente apaixonada, que se entrega mais vorazmente aos seus instintos mais primitivos, né? Como amor, como sexo e geralmente para se alimentar também, né? Porque faz muito dessa parte instintiva. Bom, pessoas com os lábios finos. Geralmente pessoas com os lábios finos, aí eu estou falando em proporções iguais, geralmente são pessoas mais habilidosas, pessoas que se comunicam melhor, que têm uma oratória mais afiada, são pessoas que conseguem expressar melhor os seus sentimentos, as suas emoções. Geralmente são pessoas que falam bastante no sentido de tentar convencer as pessoas e não se deixar ser convencida, muitas das vezes. Pessoas com os lábios finos tendem a ser bem mais criativas, mais autoritárias. São pessoas até um tanto quanto arrogantes, no sentido dos seus próprios instintos, dos seus próprios valores. Pessoas com os lábios finos, elas têm a tendência a ser um pouco mais abrupta, né? Enquanto romper relacionamentos, quanto magoar às vezes as pessoas, até pelas coisas que elas falam. Então, quando você encontrar uma pessoa que tem os lábios bastante finos, entenda que ela é uma pessoa mais extrovertida, é uma pessoa que se comunica melhor. Geralmente são pessoas muito inteligentes, né? Pessoas que pensam demais antes de tomar alguma decisão, pessoas que seguram mais as agressões, né? E são pessoas que tendem a filtrar as coisas que vem para ela, que ela escuta, para ela mandar um feedback assim. Já não fala tanto a ermo, se assim posso dizer. Bom, pessoas com a boca grande
tendem a ser mais alegres, tendem a ser mais agressivas, tendem a usar as palavras mais para, não só as palavras, né, mas as suas ações para conseguir convencer as pessoas, para ser mais charmosas, para ser mais convincente. Pessoas com a boca muito pequena, elas tendem a ser um pouco mais retraída, mais tímida, mais contida. Pessoas assim, geralmente, elas falam pouco, mas quando elas falam, vem de uma maneira mais aguda, mais firme, mais agressiva, mais forte, né? Pessoas que têm o lábio de cima um pouquinho maior do que o de baixo, ou projetado para frente, elas tendem a ser mais vorazes em termos das suas decisões, ou seja, elas avançam mais de encontro com aquilo que elas querem. Geralmente na vida profissional, na vida amorosa, geralmente ela mostra mais que está afim, né? Não tem essa dificuldade de mostrar que gosta, que está afim, que pode, que tem um interesse por certas coisas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional ou familiar, né? E por ela ter essa parte projetada para dentro, é como se a natureza fizesse este movimento no cérebro dela, que é esse, ó. Tá vendo? Guarda a parte de baixo. E como a parte de baixo ela vai falar sobre as paixões, sobre o quanto a pessoa precisa ser amada, ser desejada, receber atenção, ela guarda isso, né? Ela guarda, ela retém isso para dentro, ou seja, ela esconde as suas emoções mais primitivas, como desejos sexuais, fome, raivas e esse tipo de sentimento, né? Mágoas. Então elas tendem a se retrair mais às suas paixões, né? Aquilo que ela deseja. E não que ela não faça, tá? Mas ela tende a negar mais aquilo que ela quer e deixa as coisas ir acontecendo naturalmente. Quando é o oposto, os lábios de baixo é um pouco maior. Geralmente pessoas que têm são pessoas mais carentes afetivas, mais carentes amorosas, mais carentes sexuais. Geralmente pessoas com os lábios de baixo, ela precisa, os lábios de baixo maior, são pessoas que precisam ser mais amadas do que se dispõem a amar. Pessoas que estão mais dispostas a receber amor, carinho, atenção, né, do que entregar a si mesmo. Porque essa parte de cima ela vai falar das nossas razões sexuais e a parte de baixo vai falar das nossas emoções e desejos sexuais. Então, ou seja, a parte de cima ela vai agir no quanto você se dá. A parte de baixo vai dizer o quanto você precisa em relação ao amor, o sexo e a atenção e o afeto no modo geral. Tanto é que a natureza ela vai explicar isso. Quando você vê uma criança fazer esse movimento, é porque ela está triste, está carente, está chorosa, né? Está emotiva. E quando você vê uma pessoa que tem desta forma naturalmente, logo você consegue prever, né, ali através da análise. É para isso que serve a análise comportamental, para você entender, né, como o cérebro está agindo e falando através do seu corpo, né, através do seu rosto. Então você consegue fazer uma leitura. Viu uma pessoa com um biquinho, com o beiço de baixo um pouquinho maior, você já entende que ela é extremamente carente, extremamente afetiva, extremamente amorosa, uma pessoa que precisa e necessita. Então, cabe ali você sempre estar dando um elogio, sempre estar estando perto, abraçando, falando para a pessoa o quanto ela é importante. Isso vai ajudar muito no engajamento pessoal com essa pessoa. Bom, para encerrar, eu vou dar uma dica aqui, que é uma curiosidade em relação à linguagem do corpo, né, a linguagem da fisionomia. Pessoa com os lábios bastante fino e liso são pessoas que tendem a ser mais habilidoso, a contar as suas coisas, a se expor. Geralmente são mais habilidosos em termos de mentira, em termos de persuasão, em termos de gatilhos, né? São pessoas mais ensaboadas, vamos dizer assim, para ser pega no momento, como é que eu vou explicar assim, no momento de constrangimento. São pessoas mais habilidosas para conseguir escapar de certas situações constrangedoras. Agora vem a parte mais importante. Pessoas que têm aqueles riscos na boca, aqueles sucos, né? Aqueles cortezinhos, tudo em volta da boca assim, bem fundo, geralmente são pessoas
que agridem muito outras pessoas com palavras. Você já ouviu um certo ditado que diz assim: nossa, a pessoa tem a língua afiada. Exatamente. Essa língua cria somaticamente uma projeção de cortes na boca. Aqueles cortes em fundo. Geralmente são pessoas que no momento de tensão, ela vai te agredir com as palavras, vai te ofender, e ela tem essa parte, como é que eu vou te explicar, kármica na vida, que a maioria das vezes ela ofende, ela chateia, ela entristece as pessoas sem saber, sem ter a real noção de que ela está fazendo aquilo, porque é algo que é natural dela, ela não cria aquilo de propósito para ofender e para machucar ninguém, mas acaba acontecendo. Muitas das vezes, pessoas que têm os lábios bastante cortadinhos e fundo assim, elas costumam a dizer: puxa vida, eu e minha boca grande, por que eu fui falar aquilo? Eu não deveria ter falado aquilo. Aí eu falei isso, mas foi sem querer, eu não tive essa intenção. Isso é uma característica desse tipo de pessoa. E uma dica extra para todos: pessoas que apresentam machucados na boca, geralmente são pessoas que costumam machucar outras pessoas e o espírito daquela pessoa acabou sofrendo com o que você falou. Isso reflete para você como uma ação que reage de maneira somática no seu cérebro, trazendo para fora que os seus lábios causam feridas em outras pessoas. Bom, fica aí a dica, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e acredito que com o passar do tempo a gente vai dividindo bastante experiência e vamos entendendo cada vez mais sobre fisiognomonia, a arte de interpretar a personalidade através das características físicas. Eu sou o Fernando, este é o Soluções para o Novo Mundo. Dê o seu joinha, dê o seu dislike, comenta e compartilha com seus amigos ou com quem você achar que goste desse tipo de assunto. Forte abraço, saúde e sucesso a todos e até mais.